Bom dia! Iniciando mais um devocional, mais uma manhã com o Senhor, mais uma manhã meditando na Sua Palavra. E hoje, seguindo ainda em Lucas, nós vamos ver Jesus em Nazaré. Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde ele havia crescido, e no sábado, como costume, ele foi até a sinagoga e ali se levantou para ler as Escrituras Sagradas. Deram o livro do profeta Isaías para ele, e ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim. Ao lermos isso, já vemos que ele buscou esse texto. Entregaram o livro do profeta Isaías, mas ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, ou seja, ele procurou até encontrar esse texto que sabemos que é Isaías 61, versículo 1 e a metade do versículo 2. E ele diz assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, ou, em outras versões, o ano aceitável do Senhor. Nazaré era a cidade da juventude de Jesus, e havia 3 coisas que Jesus fazia regularmente. Preste atenção nisso. Nós estamos falando de Jesus. Jesus visitava a sinagoga. Para aqueles que dizem que não precisa de igreja para servir a Deus, está aqui. Jesus visitava as sinagogas segundo o seu costume. Está escrito aqui, era o hábito dele. Ele estava na igreja, ele frequentava, ele estava ali. Era um hábito necessário. Nós precisamos estar numa igreja, ser pastoreado por alguém, liderado por alguém e andar em grupo, coletivo, para se uma hora acontecer algo, alguém olhar por nós, nos ajudar, nos colocar de pé. Isso é andar em grupo. Mas havia 2 outras coisas também, que nós vemos nesse texto, que ele fazia regularmente. Ele orava, e aí você vai encontrar isso lá em Lucas 22, 39, que diz que Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras orar. Então fica um outro grande exemplo para nós. Jesus, um exemplo de oração. Jesus! Era Jesus ali, e ele estava ensinando para nós que a gente precisa da oração para tomar as decisões, precisa da oração para estar em paz. E a terceira coisa que ele fazia, está lá em Marcos 10:1, ele tinha um hábito regular de ensinar. Se você vê lá em Marcos 10, no primeiro versículo, vai ver que uma grande multidão se ajuntou em volta de Jesus, e o texto diz que ele ensinava a todos como era o seu costume. Que coisa maravilhosa ter esses costumes, esses bons hábitos, seguir esses hábitos de Jesus. Estar no templo, estar orando, estar ensinando. Estar no templo adorando o Senhor, estar orando buscando a sua intimidade e estar pregando, exercendo o ofício daquilo que Deus nos chama. E aí numa dessas visitas à sinagoga, nós vimos aqui que ele se levanta para ler. O auxiliar dele foi lá, lhe trouxe um pergaminho, na qual a profecia de Isaías estava escrita. O Senhor estendeu aquele rolo do pergaminho até a parte que conhecemos agora como Isaías 61, que é um texto que descreve exatamente o ministério de Messias. Eu não sei se você percebeu, mas esse texto fala claramente o ministério de Jesus. Por isso, no versículo 20, Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante dele, sentou-se, está escrito lá a partir do versículo 20, e todos ali presentes olhavam para Jesus sem tirar os olhos dele. Imagina, depois de uma revelação dessa. E aí no versículo 21 diz que ele começou a falar e disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus estava falando sobre ele mesmo, sobre o seu ministério, e ele mesmo confirma isso. Jesus veio para tratar dos problemas que alcançaram e alcançam a humanidade através da história. Ele fala sobre a pobreza, levar boas notícias aos pobres, levar uma palavra de ânimo para aquele que está numa situação difícil, mostrar que além das riquezas da terra, há uma riqueza no céu imensurável, para não se apegar à sua situação aqui da terra. Depois ele vem falar sobre a tristeza, ele diz que vem restaurar os contritos de coração, ele vem tratar as tristezas da alma das pessoas, trocar a tristeza por alegria, a alegria de servir ao Senhor. A tristeza e a alegria é quase igual a um óculos que você coloca, porque você pode olhar para a mesma situação com muita tristeza, com a mesma situação olhar com muita alegria.
com a satisfação, reconhecendo que Deus tem o controle de tudo. Ele diz que veio também para resolver o problema da escravidão, proclamar libertação aos cativos, libertar o povo dos vícios, das dificuldades, da escravidão. Hoje, tanta coisa escravizando, as redes sociais, o dinheiro ao longo de todos os anos escravizando as pessoas. Hoje o smartphone está captando a mente, os olhos, as mãos da pessoa. As pessoas estão ali com as duas mãos ali, o dia inteiro segurando o celular como alguém algemado. O Senhor, Ele vem também para libertar a nossa geração de tudo isso. Ele vem também para resolver o problema do sofrimento, ou seja, consolar todos os que choram. Você que está passando por momentos difíceis, talvez recebeu notícias que não gostaria, o Senhor abraça, o Senhor acolhe, o Senhor vai cuidando e Ele vem resolver também sobre a opressão, pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, você que está sendo oprimido por Satanás, o inimigo está te oprimindo, as setas vindo na tua mente, te incomodando, te perseguindo, te colocando para baixo o dia inteiro, esses pensamentos do mal. O Senhor vem para te libertar disso, afastar o inimigo, afastar esses pensamentos e te trazer uma liberdade. A tua mente conseguir ficar livre, adorar o Senhor com liberdade, servir o Senhor com liberdade, trabalhar com liberdade, viver a vida, o casamento, a família, os amigos, viver com a liberdade que o Espírito traz e não mais oprimido pelos pensamentos. Sim, Ele veio anunciar a chegada do tempo, que o Senhor salvaria o seu povo, o amanhecer de uma nova era para as multidões que precisavam de uma solução. O Senhor Jesus se apresentou com a melhor resposta para todos os males desse mundo. Jesus se apresentou como a melhor resposta para todas as dificuldades e os tormentos desse mundo. Amém? É isso. Que o Senhor venha trabalhar na sua vida hoje e que, se você está vivendo algo disso, está precisando, seja na pobreza, na tristeza, na escravidão, no sofrimento, na opressão, que o Senhor possa entrar com a devida providência, que você tenha acesso a isso com a sua fé e pela misericórdia do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, pela Tua graça, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício, pela Tua vida. Obrigado, Pai, por o Senhor ter se disposto a enfrentar tudo o que enfrentou, Senhor, para cumprir a profecia de Isaías. Eu creio, Senhor, que o Senhor veio trazer as boas notícias aos pobres. Eu creio, Senhor, que o Senhor vem restaurar, Pai, aquele coração que está afundado na tristeza. Eu creio, Senhor, que o Senhor vem libertar aqueles que estão escravos dos vícios. Eu creio que o Senhor vem consolar os que choram. Eu creio que o Senhor vem colocar em liberdade aquele que está oprimido, Senhor. Eu creio e sou grato por tudo isso. Peço também, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bênção, por essas pessoas que estão me ouvindo agora, Pai. Pai, eu vou esperar, Senhor, alguns segundos para elas falarem aquilo que precisam, Senhor, para que nós possamos clamar junto. Ouça, Pai, essa oração. Ouça, Pai, essas palavras que a pessoa pode estar citando agora. E segundo a Tua vontade, Pai, nós intercedemos por um milagre, por uma vitória. Olha agora para o Teu filho, para a Tua filha, guardando, protegendo, abençoando o dia. Esteja com eles, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.